Meu Deus, que episódio foi esse? Não dá nem pra começar o vídeo normal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Eu acho que foi um dos episódios mais impactantes, até mais que o final da primeira temporada, vamos combinar aqui. E obviamente esse vídeo vão ter spoilers, principalmente porque eu quero falar sobre as mudanças significativas. Tem algumas mudanças de cena que já estavam rolando desde o primeiro episódio. E obviamente falar sobre o final do episódio, porque assim, eu ainda estou chocada. Vocês sabem que eu tô falando semanalmente de The Last of Us aqui no canal. Essa vez eu não recebi o episódio antes, por isso que o vídeo tá saindo agora. Mas vocês sabem que sai o quanto antes. Então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, de fato aconteceu. Tinha algumas pessoas que especularam que iria acontecer só no final da temporada. Eu já imaginava que ia ser nesse segundo episódio mesmo, eles não tinham como segurar, até pela estrutura narrativa que a série tem construído, de que muito provavelmente eles vão trabalhar com flashbacks aí. Então, por exemplo, a cena do violão, a gente ouve ali no final, né, a Ellie cantando, então muito provavelmente a gente vai rever Pedrinho Pascal em algum momento, mas isso não tira o peso da cena, porque a cena foi extremamente brutal. Gente, no jogo, eu joguei há muito tempo, tá? Eu não consegui rejogar pra fazer os vídeos aqui nessa temporada, mas eu cheguei a ver gameplay pra ficar um pouquinho mais fresco algumas coisas, até por coisas que eu tinha falado lá no primeiro vídeo. E assim, eu reassistindo a gameplay, eu falei assim, nossa, era muito brutal, não lembrava que era tão brutal. Eu lembro de eu ficar sentida, de eu ter chorado horrores enquanto eu jogava, mas a intensidade da cena e a Ellie assistindo tudo era realmente muito tenebroso. E a série conseguiu intensificar ainda mais isso. E muito isso se dá porque a gente tem uma cena aí consecutiva, é a cena inteira, né? Ela não tem cortes que nem tem no jogo. E assim, gente, a cena dela dando a mão pra ele, a gente vendo de cima. Ah, meu, sério, eu não tenho como expressar palavras, eu não tô nem racionalizando direito o que eu tô falando. E isso tudo ainda se intensifica com a cena do cavalo, deles levando o corpo lá pra Jackson. Gente, brutal. Brutal, brutal é a palavra, porque assim, eu já sabia o que ia acontecer, ainda me emocionou, eu ainda fiquei chocada com a forma explícita que eles mostraram as coisas. E, lógico, como a cena ela foi construída, né? Eles conseguiram superar o jogo aqui. Mas eu acho que muito disso também é devido a toda a construção de Jackson, que a gente tava vendo, que é algo novo aqui pra série, né? Jackson não é atacada dessa forma e intensifica mais ainda com o Byaku. Eu preciso confessar pra vocês, gente, que vendo ali o Tommy sendo encurralado pelo Byaku, primeiro que me deu sensações do jogo, porque em momentos que a gente tem essas missões que precisa matar o Byaku e tá acabando ali a carga e tal, você entra em desespero, porque é a única forma de matar o bicho, né? Então, quando ele morre, eu fiquei, graças a Deus, porque realmente não tinha o que fazer ali. E a cena dos cachorros também me deu uma aflição gigantesca, né? Porque eu não queria ver Dog morrer, eu quase desisti de assistir o episódio ali. Mas por que que Jackson foi atacado? Lá no primeiro episódio já tinha terminado com aquela intensificação pros cordyceps nos dutos, né, de Jackson. E a Tess, lá na primeira temporada, ele explicava como eles eram organizados nesse sentido. Então, se você pisava, né, avisava que tinha alguém vivo, então a horda viria, e por isso veio ali em Jackson. E assim, gente, eu gosto dessa mudança de Jackson ser atacada, mesmo que muitos tenham sobrevivido ali, e muito provavelmente eles vão conseguir reestruturar ali a cidade, porque apesar de ter tido danos, ainda assim, creio eu que são relativamente irreparáveis. Algumas pessoas que estavam ali em combate morreram, sim, assim como o muro ali foi derrubado pelo Byaku, e consecutivo a isso a horda entrando ali em Jackson. Então tem coisas ativas que eles precisam arrumar ali na cidade para que eles não sejam atacados sempre, inclusive com toda essa relação dos dutos. Tem que ver o que eles vão solucionar disso, porque senão o Cordyceps sempre vai ficar avisando e a horda sempre vai continuar vindo. A única coisa mais conveniente desse episódio foi o momento ali deles falando, caso eles fossem atacados, né, o que que eles deveriam fazer. Acho que a série ela poderia ter introduzido isso em outro momento, mas ao mesmo tempo eles meio que constroem isso, né, porque lá no primeiro episódio a Maria ela fala que ela tava com um sentimento meio ruim, então faz sentido com que eles queiram repassar aí algumas regras pra gente entender que eles estão de fato organizados ali e que eles estavam preparados para que isso acontecesse a qualquer momento do qual aconteceu. E assim, gente, esse episódio particularmente, por mais que ele estruturalmente seja igual, ele tem algumas mudanças que eu já tinha comentado lá no primeiro episódio sobre falas serem de personagens diferentes, acontecimentos serem com personagens diferentes, mas eu honestamente compreendo que a série ela tá fazendo isso como uma estrutura narrativa realmente. Por exemplo, ali, né, no momento do Joel, quem vai com o Joel era o Joel e o Tommy. Eu não sei se eles acharam
acharam que seria um pouco mais difícil, porque o Tommy, né, a gente vê como ele toma frente das coisas, e o Joel matou 18 vagalumes, que nem a Abby revelou pra ele nesse episódio. Então não sei se seriam duas pessoas relativamente difíceis de conter, além de, lógico, né, ter a crescente ali de Jackson que era necessário ele tá. E sem falar também que, assim, o Tommy, ele já tem personalidade com isso que aconteceu. Mataram o irmão dele. Então criar uma personalidade ali pra Dina e pro Jesse, né, também de certa forma, porque ele tava ali junto com a Ellie e tudo mais, acaba fazendo muito sentido pro arco da Ellie, pra jornada da Ellie pra essa segunda temporada, que é algo que tem estruturalmente já no game. Então eu acho que eles estão fazendo realmente isso pra trazer mais motivação, pra fazer sentido ali com que essas pessoas estejam nessa jornada também. O Tommy, ele já tem a sua personalidade, que é o seu irmão morto. E eu gosto que eles estruturam, inclusive, que não teria como ninguém, sei lá, sair de Jackson e ir atrás, porque apesar de ser a nevasca, eles poderiam, por exemplo, mandar alguém pra ir pegar a Dina e o Joel, já que eles não estavam respondendo o rádio. Então, eles ocupados com o que estava acontecendo ali em Jackson, faz com que ninguém de Jackson consiga sair e procurar eles. Então isso é uma facilitação pra Abby conseguir o que ela queria. Então eu acho que eles emendaram muito bem as coisas como elas acontecem, inclusive trazendo aquela cena inicial deles falando sobre Jackson, que eles eram organizados, que eles eram militares, que eles não tinham chance nenhuma, e de fato eles não tinham. Ali o que aconteceu com a Abby, dela acabar sendo resgatada pelo Joel, foi o melhor dos mundos pra ela. Nenhum plano, né, teria dado tão certo pra concretizar a morte do Joel, que também acontece nos jogos. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, né, a gente tá vendo que a série claramente tá construindo o passado ali da Abby, né, a gente já tinha visto cena dela 5 anos antes dos acontecimentos em Salt Lake City, e aqui a gente vê também ela indo ver seu pai, né, que tava ali morto. E aí, nessa cena, a gente vê uma dualidade dela, que é nada mais que as nossas vozes internas, né, quando você se depara com uma situação super chocante, dela não querer ver porque ela sabe já o que aconteceu, ela já devia ter passado por corpos de outras pessoas e ver que todo mundo no caminho estava morto, mas ao mesmo tempo ela precisava da confirmação e também a motivação ali para sua vingança. E eu acho que isso vai ser extremamente importante pro futuro do arco dela. Então acho que vai fazer muito mais sentido. E lógico, né, gente, a gente tem um apego ao Joel, então lógico que a gente vai detestar a Abby, mas se a gente pensa a fundo, né, na motivação dela, faz muito sentido. Acho que qualquer pessoa nesse cenário talvez faria o mesmo. E eu gosto que eles começam a construir, né, esse novo grupo, que não são mais os vagalumes, e a Abby, né, falando ali que eles não existem mais desde os acontecimentos do Joel. Também é uma introdução interessante pra essa construção do grupo. E eu preciso dizer aqui, né, eu vi muita gente falando que não tinha gostado no primeiro episódio, que eles meio que tinham entregado demais. Mas eu conversei com algumas pessoas que não jogaram após, né, esse segundo episódio, e as pessoas não tinham noção que o Joel ia morrer. Eu acho que só ficou meio explícito porque quem jogou já sabia o que ia acontecer. Porque pensa comigo, tá, gente? Se eu não tivesse jogado, o que eu ia pensar? Cara, o Joel matou 20 pessoas, impossível que esse bando de adolescente vá conseguir matar ele. Mas a forma, né, de como é feito, como eles encurralam eles ali, foi como eu falei, né, foi o melhor dos mundos para que esse plano desse certo. Então eu senti que foi muito bem amarrado aqui. E nossa, gente, também gostei muito da cena dos infectados congelados ali e eles saindo, né, uma ordem inteira. Eles estavam congelados, mas eles não estavam mortos, né, então a forma que sai... Agora tem duas cenas que eu acho que é válido conversar aqui e que chama muita atenção de construção. Primeiro, né, como eu falei, o Jesse e a Ellie ali, nessa jornada juntos, eles encontram esse local que tinha maconha. Eu gostei da forma que foi introduzido e talvez faça sentido de como o Joel sabia onde tinha maconha e como ele ia pagar ali a psicóloga, né, no primeiro episódio. Até porque nesse episódio eles constroem uma camada a mais sobre essa história do Eugene. Eu já tinha chamado atenção lá no primeiro episódio de como eles iam querer dar mais ênfase no Eugene. Talvez o Eugene seja um personagem que eles queiram trabalhar quase que nem foi o Frank e o Bill, que tem uma história sendo contada narrativa entre os personagens e talvez em algum momento eles intensifiquem, eles construam essa história que não é contada nos jogos. É legal porque aqui eles mostram, né, que ele era um vagalume e eles começam a falar um pouquinho mais de tipo, do porquê o Joel matou ele, que ele não tinha escolha nas condições que ele tava. Eles não deixam claro se ele tava infectado ou se era uma doença natural e talvez pode ter sido uma morte de misericórdia. Vamos ver como que a série vai construir. A única coisa que a gente sabe até agora é que ele não tinha salvação e que o Joel precisou matar ele e que mesmo ele sendo ali um militar que lutou
lutou no Vietnã, ainda assim ele morreu da forma que morreu. Assim, gente, sem palavras pra esse episódio. É um episódio que te causa ansiedade, é um episódio que traz novidade e eu acho que é um episódio que acaba trazendo uma construção extremamente importante pra uma história que a gente já conhece pra quem jogou, né? Não acho que vai desestruturar o que a gente conhece do jogo, mas ainda assim pode trazer novidades interessantes, como foi o ataque em Jackson. Eu fiquei, gente, vidrada nesse momento na TV. Assim, gente, esse episódio todo, de uma forma geral, é extremamente intenso. Você tá nervoso pelo que tá acontecendo em Jackson, você tá nervoso porque você sabe o que vai acontecer com o Joel, mas a forma que acontece é mais brutal, então você também não tava preparado pra isso. E assim, real, o Tommy ali com o Byakuya, eu fiquei desesperada por um momento, porque eu falei, nossa, será que é por isso que eles mudaram? Vão matar os irmãos? Aí já é demais, né? O coração não aguenta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Pra você foi uma experiência completamente nova, porque você não tinha jogado o jogo, ou você já sabia e ainda assim se surpreendeu? E lógico, né, tem mais algum detalhe desse episódio que eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!